Lição 9, de 29 de agosto de 2021. O reinado de Joás. Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre. Bem-vindo, professor Belchior. Muito bem-vindo, meus queridos alunos. Hoje nós aprenderemos sobre o reinado de Joás, escrito pelo nosso querido pastor Cleiton Pomerenin. O nosso texto áureo nos diz que não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achando graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo 3, versículos de 3 e 4. O capítulo 3 de Provérbios inicia com várias instruções para termos uma vida feliz, prazerosa e próspera. Para tanto, precisamos ter o fruto do Espírito, em conformidade com Gálatas 5:22, tais como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim, devemos praticar a misericórdia, amor, confiança, compaixão e a fidelidade para com os outros, que Deus promete-nos favor, sucesso, encorajamento aos seus olhos e também dos homens. A nossa verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Cabe ressaltar aqui que para estarmos com Deus, deveremos confiar nele e abandonar toda a idolatria. Não é só uma idolatria, toda idolatria. A leitura bíblica em classe consta de 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 3. Eu vou dar uma lida aqui nos versículos bíblicos aqui. Então, 2 Reis 11, da nossa revista, consta assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o opôs a ele e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. O versículo 3. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No segundo Reis, capítulo 12, no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer para cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o receberam, cada um dos seus conhecidos, e eles repararem as fendas da casa,
segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milô, que desce para Sila. Porém, Josacás, filho de Zimeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O objetivo geral é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Os objetivos específicos colocado em cada tópico, né? Vai falar sobre o primeiro tópico, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. O segundo tópico, assinalar a restauração do templo. Terceiro tópico, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por os maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Vamos dar uma parada aqui e explicar as descendências, né? Atalia era filha de Acabe com Jezabel e mãe de Acasias, que após a morte deste rei, destruiu toda a descendência real para ficar sozinha no trono. Jeoseba foi uma grande mulher, né? E ela era filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, por parte de pai. Como dizem por aí, né? Que ela era uma meia-irmã de Acasias. Ela escondeu o seu sobrinho Joás, que era filho de Acasias. Joás, neto de Atalia, e filho de Zíbia. E Acasias começou a reinar, e Joás era neto de Atalia, e filho de Zíbia e Acasias. Joás começou a reinar com 7 anos de idade. Após a morte de Joás, seu filho Amazias começou a reinar, como nós já vimos no texto bíblico. Aqui, vamos ver mais adiante. No primeiro tópico, o livramento de Joás. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A Casa Real de Judá havia se aparentado com a Casa Real de Israel,
através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, 2 Reis, capítulo 9, 24.1, a Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 12b. Aí, nós podemos destacar aqui a mistura de parentesco nas casas reais de Israel e Judá, através de Atalia, quando se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Assim, quando Jorão morreu, Atalia apoderou-se do trono fraudulentamente. Já no subtópico 2, a coragem do sacerdote Joiada, Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se sentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos, segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Joseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos, segundo Reis, capítulo 11, versículo 2 e 3. Nesse período, Joiada preparou-lhe para assumir o trono e ensinou as leis mosaicas. Já nesse subitem 2, vemos aí que Atalia era uma pessoa muito má, pois herdou de Acabe e Jezabel. Para governar sozinha, matou todos da sua família, incluindo seus netos. Somente Joás escapou quando tinha 1 aninho, porque sua tia Jeoseba, casada com o sacerdote Joiada, lhe escondeu durante 6 anos. Assim, o sacerdote Joiada preparou Joás para assumir o trono e ensinou as leis mosaicas para ele. No subtópico 3, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destruíram Atalia do trono, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei, segundo Crônicas, capítulo 23, 11. Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança, segundo Reis, capítulo 12, 2. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus, segundo Crônicas, capítulo 23, versículos 16 e 17. Vemos aqui que o sacerdote Joiada auxiliou muito Joás, porque devido à sua pouca idade, armou uma grande estratégia para empossar Joás como legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e destituiu Atalia, tirando-a do trono. Sendo um homem de Deus, Joiada destruiu os sacerdotes de Baal, removeu o templo, despedaçou as imagens e altares e refez aliança com Deus. A síntese do tópico. Há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos.
Não nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. No subtópico, no segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. No subtópico 1, arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Segundo Reis, capítulo 12, 2. Como a adoração de Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrancarem ofertas para a manutenção do templo. Segundo Reis, capítulo 12, 4, 5. No subtópico 1, devido aos descuidos dos reis anteriores, as obras de Deus foram abandonadas. E para reparar os estragos e abandonos no templo do Senhor, Joás, aconselhado por Joiada, incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta para a manutenção do templo, que é o costume que se faz até hoje. Depois de adulto, Joiada se incomodava e pede para todos terem zelo, reparem e cuidem da casa do Senhor. Subtópico 2. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro, segundo Reis, capítulo 12, 15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é muito importante, modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Esses tesoureiros eram pessoas de confiança e temente ao Senhor, que cuidavam bem da administração do dinheiro, que nem precisavam de fiscalização pelos seus superiores. No subtópico 3, fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbio, capítulo 3, versículos 3 e 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Já nesse subitem 3, nós vemos que quem tem caráter é nobre. A pessoa que tem caráter é nobre. Melhor é uma pessoa de caráter do que de dom. Aqui vemos o cuidado e o carinho para com a obra de Deus. Os administradores financeiros eram homens de Deus que cuidavam bem do dinheiro. Uma síntese do segundo tópico: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Terceiro tópico: conspiração contra Joás. No subitem primeiro, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções. E deixava levar facilmente por qualquer sugestão.
Segundo Reis, capítulo 24, versículo 17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, segundo Reis 24, 18, e a confiar em suas próprias forças, segundo Reis 12, de 17 e 18. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele, segundo a Crônicas, capítulo 24, versículo 25. Nesse aí, o declínio do reinado, depois que Joiada morreu, Joás teve um declínio espiritual. Joás era uma pessoa totalmente influenciável. Não tinha jogo de cintura, não tinha pulso, não tinha personalidade, não conseguia governar, e sem o sacerdote Joiada, o rei, não conseguiu manter-se fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos. E devido às suas más decisões, levou até no assassinato contra ele. O subitem 2 é conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá, segundo Reis, capítulo 24, 17. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joada, o matou, segundo Crônicas 24, 20 e 21. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 25. Joás, também aqui, quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos, conforme Filipenses 4, 8, 9. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Aí nós vemos que Joás, ele conspira contra Zacarias, filho de Joiada, e manda apedrejá-lo no pátio da casa do Senhor. Joás fica doente e seus servos conspiram contra ele e o mataram em sua cama. Em Lucas 11, de 46 a 51, Jesus menciona o crime praticado por Joás, quando Jesus diz que deverão prestar conta das mortes dos profetas, desde a morte de Abel até Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Deus é justo. Deus prometeu a Davi que nunca faltaria herdeiros no seu trono. Aí, meus queridos, Deus te esconde pelo período certo para o seu próprio bem. A síntese do terceiro tópico: a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Aí, numa conclusão, chegamos que Joás foi levado
ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por dois de seus servos. É como nós já vimos nas outras lições, né? E no livro de Segunda Reis fala que nós estudamos que vários reis começam muito bem e terminam muito mal, que foi o caso do rei Joás, e tem muitos reis que começam muito mal e terminam muito bem. Agora, para uma compreensão dos estudos, tenho uma, duas, três, quatro, cinco perguntas. Né? Por, por quanto tempo Joás ficou escondido? Quem aconselhava Joás no início do seu reinado? O que a fidelidade ao Senhor produz? Como se comportou Joás após a morte do sacerdote Joiada? Qual foi a consequência da desobediência de Joás? Agora eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, né, do YouTube. O meu nome é Antônio Belchior Silva e nós estamos fazendo estudo bíblicos. E eu estou deixando no cantinho, quem está no computador ou no notebook, pode clicar lá no cantinho e se inscrever por lá. Muito obrigado. Até a próxima aula e fique com Deus.